Olá, pessoal. Faz tempo que a gente não conversa, né? Mas a gente trouxe um assunto bem interessante que está bem, vamos dizer assim, nos assuntos mais pertinentes da atualidade, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, não posso me confundir, né? A gente está passando por um processo de atualização dentro do sistema Íris em cima dessa parte, né? Então, nós estamos com apoio jurídico. E dentre essas conversas que nós estamos tendo, a gente achou bem interessante trazer isso para a mesa, para a conversa, porque se aplica não só ao sistema Íris, como para os nossos clientes, aliás, todos os clientes também. Então, a gente convidou, né, o nosso apoio jurídico aqui para estar fazendo esse bate-papo. Eu vou deixar os nossos convidados se apresentarem primeiro, né? Regina, Isabelle, quem que se apresenta? Então, meu nome é Regina Voloche, eu sou advogada, sou professora da UFG, né? E atendemos o jurídico da Íris na área dos contratos e hoje agora na área da LGPD também. Seja bem-vinda, Regina. Boa tarde a todos, meu nome é Isabelle Paiva, eu também trabalho no escritório e nós fazemos esse apoio jurídico aqui para a Íris. E é isso aí, né, Ronald? Mais uma vez. Mais uma vez estamos aqui, Jonas. Obrigado, meninos, por terem ajudado a gente, vir aqui conversar com a gente, que depois que a gente começou a se debruçar nessa parte do sistema, do que acontece com a LGPD, as responsabilidades, a gente foi descobrindo, porque todo mundo ouve falar, isso é mais uma coisa do governo, isso é mais um negócio para encher o saco, tá? O que tem que eu tô com o CPF do cara, né? É mais ou menos assim. E a gente começou a ver que nós teríamos que fazer algumas alterações no nosso produto para evitar que o nosso cliente acabe caindo num erro, né? Mas a gente começou a conversar com os clientes e começou a entender que a maior parte das empresas não tem a menor ideia, ou tem uma ideia muito básica do que é a LGPD. E aí eu vou começar já provocando a Regina, porque no começo aqui, no off aqui do bastidor, a gente ela falou, cara, tem uma hamburgueria, tem que ter preocupação com isso. Como é que é essa história? Por que se eu vender hambúrguer eu tenho que estar preocupado com a LGPD? Porque hoje em dia, com a questão da tecnologia, né, praticamente qualquer venda ou qualquer ligação com o cliente, muitas vezes se faz online, se faz através de plataformas, se faz através de sistemas, veja lá, iFood, Uber, tudo, a compra na Amazon, a compra nas lojas americanas, o uso do sistema Íris, entende? O que a pessoa faz? Você precisa saber quem é que está falando com você, quem é que está comprando, quem é que pediu o hambúrguer, quem é que pediu uma pizza. Ora, essa pessoa, ao fazer isso, ela se cadastra. Quando ela se cadastra, ela fornece ali o nome dela, o telefone, aonde ela mora, eventualmente o RG e o CPF dela, dependendo da situação. E, claro, tem empresas que se aproveitam, inclusive, para pegar outros dados que, às vezes, até nem são absolutamente necessários. O número do cartão de crédito. O número do cartão de crédito. Outras informações também, às vezes, tem. Se você tem cachorro, se você tem filhos, que tipo de instrução educacional você tem, se você tem algum tipo de doença. Pode até não ser absolutamente necessária. Mas, de repente, ela, por um motivo ou outro, ela pega essa informação. Ora, isso é um dado da pessoa. Pode ser que seja assim, sem malícia. Vamos imaginar, eu vá perguntar para o meu cliente se tem pessoas idosas na casa, se tem crianças na casa, se tem alguém que, por exemplo, tem algum problema de saúde, supostamente para não ouvir a sirene, para não assustar com o alarme. Mas, veja, eu já tenho essa informação que alguém naquela casa tem um problema de saúde. Entende? Então, hoje, qualquer coisa que tenha um cadastro e que você tem dados de alguém. Esses dados você tem que cuidar. Tá, mas aí a pergunta é assim, e qualquer dado, quer dizer, que se eu peguei o seu nome, agora em vídeo, acabamos de falar, Regina Voloche, né? Pois é, agora, meu Deus, eu tenho que proteger isso. Como é que funciona isso, Isa? Mas, por exemplo, agora a gente está entre amigos aqui, eu estou disponibilizando meu dado. E esse dado não vai ter nenhuma função comercial, não vai ter nenhuma identificação, você não vai saber onde eu moro, eu estou disponibilizando aqui para a gente conversar. E é interessante porque a lei, ela não diz que esse dado ele precisa estar numa plataforma digital. Embora a lei ela tenha existido, né, a partir das tecnologias e de ter uma regulamentação dessas tecnologias, mas se você tiver um cadastro físico, ali você já vai ter que fazer um tratamento. Aquele operador já vai ser responsável por aquele dado. Eu acho que no nosso ramo de atividade, né, nós, Sistema Íris, nós temos que ter esse cuidado com as empresas de monitoramento que são os nossos clientes, mas acho que é muito mais pesado isso, a empresa de monitoramento em cima do cliente final. Porque ali eu tenho, além dessas informações, hábitos, horários de chegada, saída, senha, contrassenha,
grau de parentesco, detalhes de como é dentro do patrimônio, né? Então, por isso que a gente resolveu gravar isso. Muitas empresas classificam o cliente, né? O cliente diamante, o cliente é. ouro, o cliente tal. E normalmente baseado no que ele paga ou no valor do patrimônio que ele tem. Quer dizer, ali já tem um indicativo e é um processo complexo, vamos dizer assim. Mas é qualquer dado. Não, guardei porque eu tenho o caderninho lá que eu anotei o nome e o telefone. Isso é importante. Sim. A sua agenda então você tem que mostrar para o seu cliente que você está obedecendo a lei, que você está tendo aqueles cuidados que a lei determina. E a lei colocou regras para você provar que tem os cuidados. Essa queria ser a minha próxima pergunta. Não é que eu não possa coletar dados. Eu posso coletar todos esses dados desde que eu tenha um embasamento? Seria isso? Na verdade, desde que você tenha o consentimento daquela pessoa. Então, você tem uma finalidade para o uso daqueles dados e você capta o consentimento de uma forma expressa. Então, você fala, preciso dos seus dados, no caso da Iris, porque eu preciso disponibilizar a melhor segurança, oferecer o melhor serviço a você. Legal. É que às vezes no começo a pessoa, né? Eu não posso coletar Y, como é que eu vou operar? Não, você pode coletar desde que seu cliente saiba que você está usando isso. Né? Exatamente. E você tenha um tratamento, né? Isso, então, porque pelo que você está dizendo, na verdade, a Iris não vai atrás desse usuário final. Não. A Iris disponibiliza uma plataforma. Exato. E daí, eu, por exemplo, empresa de vigilância, que uso a plataforma, é que vou atrás do meu cliente, ou então o cliente vem e quer um serviço dessa empresa, por exemplo, Vigilância X. Né? Então, a Vigilância X vai pegar os dados, os nomes, etc. E tal. Ela vai ter que informar o cliente dela por que ela está pegando esses dados, o que ela vai fazer com esses dados, se ela vai vender esses dados para alguém ou não, se ela vai compartilhar esses dados com alguém ou não, e vai ter que mostrar para o governo que ela está tendo todo o cuidado, ou seja, obedecer à lei. O correto seria, então, haver sempre um contrato entre a empresa com o cliente, com, sei lá, termos de uso, termos de aceite, que o cliente saiba que os dados familiares, enfim, né, do patrimônio, estão sendo... E para que eles estão sendo utilizados? Sim. Esse é o caminho correto. Né? Exatamente. Veja, quando você vai fazer uma compra, vamos imaginar essas grandes, né, Magazine Luiza, Amazon, né? Então, antes de fazer o seu cadastro, ela tem lá o termo e você dá os aceites. Ou seja, você está sendo informado, por exemplo, que elas compartilham os teus dados com um número impressionante de outras entidades. Sim. Né? Mas você está sabendo. Eu aceitei na boa, nem vi. Ela mas, disse, né? mas está lá. Se você olhar, é uma página inteira de para quem ela compartilha. E de que forma ela compartilha e a amplitude com que elas compartilham esses dados. Mas você está sabendo. Agora, você pegar e não dar essa informação e não ter o aceite, você está contrário à lei. A gente no comecinho foi comentado que muitas lojas virtuais estão acontecendo isso. Mas isso não é só online, né? Qualquer empresa, mesmo que não trabalhe de forma online, remota, ela precisa ter esse cuidado, vamos dizer assim, né? Tem uma forma muito interessante que as empresas familiares estão atuando, que quando você vai pegar esses dados, você faz um formulário. E no próprio formulário tem, consentimento conforme a lei de proteção de dados. Então, também é uma forma de você se prevenir. Entendi. Então, vai ficar numa pasta, vai entende? ficar numa pasta. Ele nunca vai para um computador. Mas eu vou ter aquela informação. Sim, porque, veja, a secretária pode pegar essa informação e ir lá tirar xerox e fornecer, por exemplo, para uma empresa que vende produtos infantis. Ofereça a fralda, porque esse aqui tem criança, tem criança, tem criança. Esse aqui tem cachorro. Olha, são dados. Hoje a informação, ela é preciosa. Uma coisa que eu achei interessante no levantamento que a gente está fazendo, e aí sim é muito mais para o nosso ramo de tecnologia, é que existe uma diferença entre dado pessoal e dado sensível. Alguns dados a gente consegue claramente dizer que é um dado pessoal, nome, CPF, RG, mas existem dados sensíveis também, geolocalização, log de celular, etc. Tudo isso tem que estar englobado, né? Sexo também. Isso, se você faz parte de algum tipo de partido político, se você pertence a determinada associação, se tem algum tipo de preferência, algum tipo de doença, tudo isso é... Todo tipo de dado que tem a ver com a pessoa, minha pessoa, ou pessoa, enfim, ela pode ser considerado que deve ser protegida por esse termo, enfim, por esse mecanismo, né? Veja, de defesa. O nosso plano de ação, por exemplo, vamos pegar a Iris. Então, vocês coletam CPF, nome. Isso, pela lei, a lei... Vamos lá. Nosso cliente coleta sim. Volta na plataforma. Eu sou responsável pela guarda isso. disso. Se o cara estiver na cloud, está dentro do meu Sim. sistema. Mas quem manuseia isso é o operador do cliente, que é um baita do problema. Na verdade,
Na verdade, juridicamente, o controlador é aquele que detém a posse desses dados. E o operador existem algumas figuras dentro da LGPD. Tem o controlador, tem o operador e tem o encarregado de dados, além do titular, que é a pessoa que vai fornecer esses dados. O controlador de dados é quem detém a posse desses dados. O operador é quem utiliza. Mas veja, por exemplo, nós, dentro do sistema Íris, nós fazemos o papel de encarregado de dados. Então, a gente dá um plano de governança. Então, traduzindo, a gente vê como fazer da melhor forma esse tratamento para que não haja um vazamento, se respeite a segurança. Mas o controlador e o operador, eles são responsáveis por esses dados. Então, quem alimenta o sistema, que no caso seria os operadores ou os próprios controladores, que é na figura das empresas vinculadas a Íris e na figura do próprio sistema Íris, precisam ter muita atenção com esses dados. São dados sensíveis, são dados comercializáveis e é isso. É um processo complexo. É um processo complexo. Para se cuidar. E aí voltando ao que você estava falando assim... DPO, né? Data Protection Officer, bonito nome, eu não sei porque a legislação bota uma figura dessa, porque devia ser em português, sigla é em português, né? Exatamente, né? Mas a questão é, toda empresa tem que ter? Toda aquela que... Hoje é difícil, acho que salão de beleza, fui fazer a unha outro dia, tem cadastro. Vai ter que ter. Esse pessoal que trabalha com WhatsApp, eu tenho o nome e o telefone da minha cliente, na minha agenda, etc. E já se encaixa, Sim. né? Ah, mas é só esses 2 dados. Mas são dados pessoais. Né? O daí... que eu não daria para saber, por exemplo, dados de telefones de diversas pessoas para não oferecer determinado produto. Entendi. Entendeu como é interessante? Olha, eu tenho uma relação de tantas mulheres que moram em tal lugar e, por exemplo, usam massagem. Olha, se elas fazem massagem, elas vão gostar de cremes. Elas vão gostar disso, entende? Olha, de alguma forma é possível trabalhar isso. Entendi. E quais são as complicações de eu... vou deixar isso aí, não vai dar em nada. Deve ter acontecido algum caso, não vai dar nada, valor financeiro, né? No que pode escalar isso? Então, a lei, ela prevê algumas coisas. Então, começa com a advertência. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados chega para a sua empresa e fala, melhor você se adequar à lei, porque você está fazendo um tratamento de dados de pessoas e isso está impactando a vida dessas pessoas. Não deu certo. Então, tem aplicação de multa, até 2% do faturamento anual. Nossa. Pois é bem alto. Até 50 milhões. Um pequeno limite de 50 milhões. E isso pode acontecer como? Porque alguém foi lá e falou assim, não, porque eu estou recebendo anúncio de comida para cachorro porque eu descobri que a empresa de segurança falou que eu tinha pet. É isso? Sim. Ou alguém, como aconteceu semana passada comigo, um cara entrou em contato comigo que eu nunca tinha visto pelo WhatsApp, ele conseguiu meu telefone através de um outro contato, de uma outra empresa, e eu falei, fala com o Ronald, porque eu acho que ele vai ter interesse nisso. Eu tive que ligar para o outro fornecedor, viu? Não é assim que funciona, cara. Tudo bem que é seu amigo, mas você tá me candidatando a lead de uma coisa que eu não estava nem aí. Sim, exatamente. Né? Então, qual é a segurança que esses clientes têm, por exemplo, que de repente não tenha uma secretária, alguém que possa estar tratando ou lançando esses dados na plataforma, o operador dessas empresas de vigilância, e que, por exemplo, não forneça os dados para o próprio e guarde o dado para si ou faça um tipo de comercialização. Sim. Então, veja como é complicado isso, na verdade. E veja, alguém vai ver isso e descobre que esse dado saiu dessa informação, né? Como você descobriu exatamente de onde era, essa empresa é que vai ser notificada para ver o que aconteceu, eventualmente multada, né? E veja, cadê o gerenciador dela? Cadê o DPO dela? Eu acho porque bacana, é o DPO que tem que responder, né? Porque não é qualquer um, não adianta. Eu sou o CEO da empresa, pode deixar que eu mesmo responda. Não. Teria que... Veja, você tem a segunda multa aí, porque você não tem o DPO. Você, além de ter vazado, você não tem o DPO. Daí ele vai verificar, oficial, mas cadê os teus relatórios? Então vamos ter mais um problema, porque além de não ter vazado, além de não ter DPO, você não tem os relatórios que ele manda. Não tem o tal do... Como é que era o nome? A gente estava antes de começar, a gente falou sobre o relatório de impacto de proteção de dados. E aí me surpreendeu, né? É obrigatório toda empresa ter esse relatório. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O que seria esse relatório que toda empresa deveria ter, né? Então, esse relatório, ele consta na própria Lei de Proteção de Dados. E ele assusta o nome, mas ele é um documento bastante simples, porque existe
a própria Agência Nacional de Proteção de Dados, ela disponibiliza manuais. Então, se você é um encarregado de dados de uma empresa, mas, por exemplo, é uma pequena empresa, então Eu você peguei uma contrata... empresinha lá, eu tenho 100 contas monitoradas. Exatamente. Eu comecei agora, tô ralando, né? Eu, minha mulher, minha filha, vamos lá, né? Que tipo de dados que eu trato? O relatório pediu para que eu faça um tipo de segurança para esses dados, que são mais tranquilos, que não exigem uma segurança, não exigem coleta de qualquer outro tipo de coisa. E existe a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela disponibiliza um manual. Então você faz cara crachá. Tal dado eu coleto, tal dado precisa de proteção e é assim que eu faço. Então, seria muito importante que todas as pessoas... Mas tem que ter o documento. Tem que ter o documento. Porque uma hora o governo pode bater na tua porta e dizer assim, viu? Cadê o documento? Seria como se fosse 2020. um alvará. Eu tenho o alvará para trabalhar e eu tenho esse aqui que me garante que eu tô dentro que das eu estou regras, né? seguindo Ou tentando seguir. Porque, claro, pode ser que a pessoa, ao fazer isso, muitas empresas, quando olham esse documento do governo, meu Deus, mas eu não tenho isso. Nossa, mas onde que está o nosso caderno? O caderno está com a Suzy. Não está com a Suzy, está com a Maria. Não, com quem? Puxa, olha, esse caderno está circulando dentro da empresa e ninguém viu isso. Isso eu também não tenho. Então, o que ele vai poder fazer? Ao fazer esse primeiro relatório, ele vai ver que ele observou essas falhas de segurança e que ele vai começar a tomar medidas. No Governo, próximo eu não relatório... tenho, mas eu estou trabalhando Exatamente. Eu me preocupei com isso. Entendi. Ao segundo relatório, eu tanto me preocupei, como já consegui fazer isso aqui está nas minhas metas. Já consegui fazer porque esses relatórios eles vão se aperfeiçoando ao longo do tempo, porque admita que, principalmente na área da tecnologia que vocês trabalham tanto, às vezes você pega uma solução de tecnologia que, de repente, você diz, não, ela não foi tão boa, ou ela não é agradável ao usuário, ou o usuário não aderiu, ou a empresa não está se dando bem com isso, e está usando outros formatos que não estão ajudando. Então, essas tecnologias podem mudar, e daí você vai aperfeiçoando também esses tratamentos. Até no próprio desenvolvimento agora, a gente começou a ter uma visão um pouco diferente, assim, do que é realmente necessário, do que é, de repente, algo que fosse uma perfumaria que a gente pode eliminar, para justamente facilitar, porque é uma parceria com o nosso cliente, que são as empresas. Então, a gente, se dificultar o trabalho para eles, vai complicar. Só que também tem cliente que vai pedir muita coisa. E a gente, mas calma, aí vai infringir boa parte da lei. Então... tem detalhes ali. Eu estava conversando com a equipe de desenvolvimento semana passada, né? E os meninos estavam, que a designer pegou, por indicação da Isabel, pegou e tem um aviso agora no cadastro de usuários sobre o uso de dados de menor. Sim, tem um aviso. Importantíssimo. E os devs lá, nós vamos ter que alterar essa tela só por causa disso? Sim. E qual que é o problema de cadastrar o menor? Eu falei, gente, se está sendo pedido pelo DPO, a designer fez, façam, porque nós temos implicações. O nosso cliente tem que ser alertado que dados de menores são dados sensíveis e é um problema. Mas qual que é o problema? Meu filho tem o aplicativo para abrir o portão do prédio. Que bom que ele tem o aplicativo para abrir o portão do prédio. Que joia. Só que ele é menor. E agora alguém sabe o nome dele, o sabe telefone que ele é dele, sabe que ele é menor, quais são os horários que ele de repente saiu, chegou na casa. Então eu tenho essas informações. E aí, até uma pergunta curiosa, né? Muitas empresas, nós não lidamos tanto nessa área, o Iris no próximo ano vai trabalhar mais forte nisso, que é a tal da portaria remota, controlar condomínio. É um segmento totalmente diferente, nós vamos passar a trabalhar com isso ano que vem ainda, mas a gente tem uma preocupação muito grande assim. Eu tenho a empresa, eu tenho a Iris, vamos dizer assim, com a plataforma. Eu tenho a prestadora de serviço de portaria. Eu tenho, em alguns casos, inclusive, eu tenho a empresa que é responsável pelos equipamentos, tá? Reconhecimento facial hoje está em moda. Eu cadastro todos os condôminos e tudo, e dou reconhecimento facial. Olha, fica no equipamento, mas também está na plataforma, né? E eu tenho o condomínio, a pessoa do síndico que tem acesso a tudo, né? E os funcionários do condomínio. Como é que é a confusão daí? Quem que tem que ter o DPO? Todo mundo tem que ter? Eles têm que conversar entre si? Os contratos? Como é que funciona isso? Né? O operador dos dados. Então, nesse sentido, por isso que é importante o relatório. Não tem problema você fazer a coleta desses dados. Desde que você justifique. Eu preciso da biometria facial porque eu preciso de uma segurança para o meu condomínio. Mas quem seria o responsável por esses dados? Seria quem coletou. Então, a empresa está disponibilizando esse serviço, ela é responsável pelo tratamento dos dados de serviço. Não tem como eu exigir do síndico que ele se torne responsável. Mas da empresa de segurança, aquela que forneceu, aquela que... Tanto a administradora de condomínio que pôs. Tanto a administradora quanto a empresa que disponibilizou o serviço,
é responsável por todos esses dados. Essa é uma bom levantamento, porque no meu condomínio que eu moro, foi registrado meu rosto e tal, e eu não tive que dar um aceito em nada. Não teve nenhum documento que eu soubesse para que aquilo ia ser utilizado. Foi só cadastrado para eu acessar o condomínio. Né? Mas não foi me explicado, ou eu tivesse que assinar alguma coisa assim para eu entender. É exatamente isso, não é mais possível. Porque, veja, eu consigo saber que você esteve lá, ou que você tem uma ligação com alguém de lá. Né? Outra questão aí é a liberação, veja. Porque as pessoas, por exemplo, podem saber que quem entrou e quem saiu desse apartamento. Sim. E daí alguém vai chegar para o síndico e dizer o seguinte, não, eu quero saber... Vou fazer uma brincadeira aqui, talvez até de mau gosto. Né? Quem é que entrou no meu apartamento enquanto eu estou trabalhando? Né? A minha mulher estava lá, eu quero saber quem é que fez visitas. Né? O síndico não pode fornecer. E, de repente, ele diz, não, olha, está aqui, ó, a imagem está aí. O grande Ricardo estava lá. Exatamente. Veja, eu sei quem é, eu tenho a imagem da entrada, eu tenho a imagem aquilo que às vezes passa na televisão, né, que aconteceu o crime tal, e daí o síndico já fornece para a Rede Globo, para alguém, ali o cara entrando, espancando a mulher, espancando... Calma. Não é para fazer isso. Entende? Ele não pode sair fornecendo. Ele pode fornecer, claro, ao juiz se pedir, porque é uma prova, mas é uma requisição judicial. Isso é bem interessante também. Eu lembro que na nossa documentação veio bem explicado. A Isabelle fez um material bem bacana, de capacitação mesmo da equipe, a gente já fala sobre isso, e fala sobre algumas entidades que têm um livre acesso, vamos dizer assim, né? Quais são essas entidades que têm um pouquinho mais de liberdade para acessar os dados quando precisa? Não acessar, né? Mas eu digo, polícia, requisitar. Requisitar, né? É que a gente fala, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala da abrangência dela e o que ela não pega. Então, por exemplo, você, pequeno empresário, sinto muito, a legislação, ela pega você. Mas, por exemplo, se a administração, ela precisa levantar um dado sobre as vacinas no estado. Bom, ela pode fazer isso sem o consentimento, porque existe uma noção de... Interesse público, que é o benefício para a população, né? Exatamente. Mas, por exemplo, uma ordem judicial, o delegado pode requisitar? Não. Tem que ser uma ordem judicial. O delegado não pode chegar, eu sou delegado, quero acessar esse tipo de dados. Por exemplo, não, no prontuário, precisa judicializar. Veja, você no prontuário médico, você tem tudo. O delegado não pode. Às vezes o Ministério Público também não pode. Já tem assentado hoje que eles pedem ao juiz, o juiz determina, o poder público fornece ao juiz e ele passa. Entende? Não é assim, eu vou disponibilizando para imprensa, para isso, não vai disponibilizando. O exemplo do próprio prontuário médico, acho que ele é muito mais fácil de ser interpretado pela população, porque já existe faz muitos anos, então não deveria ocorrer, né? Mas o prontuário é teu e do teu médico, e só. Né? Até quando tem transferência de médico, tem que ter uma carta lá que tá passando a responsabilidade para o outro, e se você não quiser mostrar nem pro teu esposo, esposa, marido, não pode, né? Acho que entra nessa mesma pegada aí. Né? É que, por exemplo, quando você vai num posto de saúde, aquele registro fica no registro público do SUS. Entende? Então, você vai lançando ali que você esteve no posto de saúde, isso e aquilo. Esse dado, realmente, ele é público, ele não pode ser... A tua mãe vai pegar o prontuário. Não vai pegar, tem que ser você mesmo para pegar o prontuário. Mas todos os enfermeiros que estão a serviço do poder público podem acessar. Na medida das suas competências, sim, nem sempre tudo. Tá. É isso que fica assim, diz assim, ele tem livre acesso. Não é um livre acesso. Algum tempo atrás nós tivemos uma ligação de suporte lá que os meninos até foram perguntar para mim, falei, não dá não. O cara liga, isso no âmbito do projeto Cidade Segura, né, que a gente trabalha com municípios, e o cara diz assim, aqui é o delegado da cidade X, eu preciso do acesso às câmeras para uma investigação. Daí eu preciso que vocês instalem aqui e liberem os acessos das câmeras. E lamento, não vamos fazer. O senhor pode pedir para o fiscal do contrato abrir uma ordem de serviço, meu pessoal vai fazer o acesso. Tá? Não, mas sou eu, delegado. Sim, que bom que o senhor é o delegado, né? Carteirada. O poder público é ótimo nisso, né? Então, sou eu, delegado. Se você ligar aqui na delegacia, quem vai atender o telefone sou eu. Eu até pensei comigo, então tem um problema sério, porque normalmente quando a gente liga na delegacia, quem atende é o escrivão, não é o delegado. Né? Então, aí já é o primeiro... Falei, olha, senhor, convido que o senhor está me ligando e eu não lhe conheço, não estou vendo a sua cara, não sei nem se esse é o número da delegacia. E eu preciso de uma ordem do contratante, que eu devo lhe entregar esse dado. E ainda assim o senhor vai assumir a responsabilidade legal sobre o uso dele, né? Eu vou falar com o prefeito, então, que eu vou resolver isso. Pois não, o senhor pode falar com o prefeito, não tem problema nenhum. Assim que ele autorizar aqui, a gente libera.
porque é uma... Mas veja, por mais que fosse uma investigação, essa investigação... Demandaria uma ordem judicial. Exatamente, eventualmente, dependendo do tipo da Da sensibilidade dessa informação que ele quer. É aí que a gente fica muito preocupado nisso, porque a gente sabe, por exemplo, os órgãos policiais, em qualquer situação, chegam no prédio lá, me dá as imagens dessas câmeras. E a população, como um todo, é assustada. Diz, não. Chegou o delegado aqui, não. Chegou, carteirada, é normal. E assim, claro que existe uma colaboração também com as forças policiais. Veja, a gente não pode... Ele está iniciando uma investigação, é claro que ele tem uma ordem para fazer isso. E tem ali o limite. Então, ele tem um mandado para fazer. Cadê o mandado? É aquilo que... O filme americano é bem fácil. Todo mundo... Cadê o mandado? Sem, não tem, não Exatamente. Porque o mandado é a ordem judicial que é para fornecer. O senhor tem o mandado? Beleza. Ah, não tem mandado. Então, desculpa, não posso fornecer. É o que a própria lei diz. Os órgãos específicos podem ser fornecidos desde que com ordem judicial. Né? Então, eu vejo que ela engloba também uma mudança meio que cultural no Brasil, de entender o que é um dado de alguém mesmo, é responsável daquela pessoa. A gente está passando por isso na própria empresa, pelas capacitações que a gente está precisando fazer, treinar a própria equipe. Porque aquilo, não dá nada, é só um dado que eu vou estar passando aqui. Não posso. Não posso fazer isso. Entra já no âmbito da ética, que a gente já trabalha muito em cima, né? Mas agora tem toda essa... A gente acaba descobrindo novas barreiras, ou talvez não sejam barreiras, né? Sejam limites mesmo, não é uma barreira. É um limite que a gente precisa respeitar e que a gente não estava acostumado até então, porque não era falado. O Brasil, querendo ou não, é um povo mais fofoqueiro, conversador. É um povo exposto. Tudo quem foi. A gente estava acostumado sempre a dizer quem. Exatamente, né? Então, porque o brasileiro se expõe. Ele se expõe no de graça, Face, né? ele se expõe no TikTok, Mas daí é consentido. É ele que está fazendo. Só que daí, que tá colocando. parece não que adianta é ele querer normal, brigar. né? Parece que todo mundo tem que ser desse jeito, né? E adora um BBB, entende? Então, o brasileiro tem essa situação. Mas calma, isso está muito dentro do princípio da dignidade da pessoa humana. Isso faz parte, esses dados são da pessoa, são situações específicas dela. Eles não podem ser disseminados sem que ela saiba que isso está acontecendo. Que ela pode consentir mesmo, e normalmente mesmo consente. que tenha sido algo negativo que a pessoa tenha feito, ela ainda é um dado dela, né? Sim, mas veja, eu quero saber, você compra na Americana e compra na Amazon, você viu o que você consentiu? Você consentiu, entende? Mas ela contou para você o que vai fazer. A questão do cumprimento da lei, então, assim, é informar que eu estou fazendo isso e isso pode acontecer com você. Então vamos voltar lá na Isabela. A Isabela está aqui gravando com a gente, falou o nomezinho dela e tal. Assim, o rapaz achou ela muito bonito, nós temos nossos espectadores, né? Nossa, que advogado bonita, tal, não sei o quê. Vamos ver o que é essa Isabela em Ponta Grossa lá. E ele vai achar a conta no Facebook dela, ele vai achar. E tudo que você publicou ali, que seja público, que não seja, foi você que consentiu. É isso? E quando a gente começa... Vai no Jus Brasil, lá todos os processos que você já atuou como parte vão aparecer. Vai. E quando a gente começa a estudar, né, sobre a proteção de dados, fora da parte jurídica, mas na parte econômica mesmo, tem muitos economistas agora dessa economia comportamental que diz que é a commodity do século XXI. Então, tudo vira dinheiro. Então, por exemplo, eu coloquei alguma coisa no meu Instagram. Aquela foto eu consenti que, por exemplo, inclusive agora está sendo uma discussão no Tribunal de Justiça da Corte da União Europeia. Eu consenti que a Meta vai poder utilizar em treinamentos de inteligências artificiais. E eu consenti e, infelizmente, a Meta me informou. Ainda existe um processo falando quais são os limites que a Meta pode utilizar, mas eu mesma, a partir do momento que eu falei assim, não, aceito os termos de condição e uso... Há 15 anos atrás, existia um aplicativo do Google que se instalava no seu computador que era fantástico, porque ele pegava as fotos que você tinha armazenado e você identificando as pessoas. Eu tinha isso na minha máquina. Nossa, a Beatriz tem mais de 2.000 fotos, né? Então, quando eu queria achar uma foto da Beatriz, por exemplo, minha filha, eu dizia, Beatriz, inclusive se eu dissesse assim, com aproximadamente 12 anos, ele já me trazia aquelas fotos. E um serviço gratuito do Google, olha que maravilha, nossa, mas uma baita de uma ferramenta, tal. Foi o que o Google usou para treinar o sistema de reconhecimento facial deles. Hoje eles conseguem reconhecer você em qualquer foto. Ontem estava numa reunião com amigos, no feriado ali, e o cara falou, Ronaldo do céu, eu fiz inscrição para uma corrida, né? E fizeram minha biometria pelo celular. Daí eu corri e tal, tiraram várias fotos, deu correndo, eu não sei o que e tal. De noite já estava disponível para mim, no meu login, todas as fotos onde eu aparecia.
E o sistema acertou 80% delas aonde eu estava. Eu falei, ainda bem que foi por login e senha, né, cara? Porque se eu não sei se tu virar público, eu vou dizer, onde o Maurício anda, né? Tá? Um boa tarde pro Maurício aí, que depois vai ouvir a gente, né? Mas é uma coisa de louco. Então, assim, hoje está muito fácil isso. E a questão da responsabilidade, do que você vai fazer com essa informação. Nós, como empresa, temos a preocupação da guarda desses dados, evidentemente. Os nossos clientes sempre tiveram, quando a gente foi para o cloud, nossos clientes sempre tinham uma preocupação, dizendo, mas esse cloud de vocês é seguro? Está na nuvem. Não, porque vocês têm os dados, agora o banco de dados não está mais comigo, ele está com vocês. E vocês vão compartilhar isso com todas as outras empresas. O meu concorrente vai saber. Pelo amor de Deus, o princípio ético, né, e moral de a gente não deixar isso jamais acontecer e tal. Mas nada impede, e essa é sempre a nossa preocupação, que o seu operador que está lá na madrugada, e normalmente nas empresas de segurança, o operador da madrugada é o piorzinho. É o que talvez até recebe menos instrução. Exato, recebe menos instrução, porque está sempre no turno da noite, né? E aí alguém liga lá, Gil, me manda a relação dos clientes do bairro tal, aqui é o diretor, eu preciso deles agora, mande para esse e-mail. E o cara tira. Tá? Não fui eu que fiz isso. Eu tenho o log dizendo, ó, foi fulaninho e tal, né? Certo? Isso é uma coisa complicada para nós. As empresas de segurança têm uma necessidade muito grande de qualificar não só o cliente, mas também o usuário. A gente, até na nossa plataforma a gente fala muito isso, porque quando o operador atende, eu tenho que saber com quem eu estou falando. Porque o cara diz, oi, aqui é o João. Que João? É o João da diretoria ou é o João que é servente? Com quem? Quando eu ligo para lá, com quem eu estou falando? Eu estou falando com alguém que tem poder de... quem? Não, e assim, essa pessoa tem um caso que aconteceu há muitos anos atrás, assim, o painel de alarme apresentou defeito. Começou, o operador ligou perto da hora do almoço, atendeu um senhor. Pois não, Sr. João, nós estamos com um problema, seu sistema de alarme está com dificuldade de comunicação e nós queríamos mandar um técnico. Mas aqui nós já estamos fechando. Ele, puxa vida, então vamos ter que deixar o técnico para amanhã. Sr. João, só quero deixar ciente, a sua responsabilidade é assim, porque como o painel está funcionando e o problema de comunicação é na sua empresa, o senhor entenda bem que nós isentamos de responsabilidade sobre o cuidado dele até que o nosso técnico vá. O operador fez isso gravado, tal, perfeito, tal. Show de bola. Quem era o seu João? O ladrão. Não, era o servente. Semi-analfabeto. Que daí chegou, depois do almoço, a secretária estava lá, viu, os meninos da segurança aí ligaram, parece que tá com uns problemas. E a secretária ouviu, tá com uns problemas, tá com uns problemas. O seu João não entendeu metade do que o operador tinha falado. Pois é. Naquela noite teve um sinistro. E aí o cliente foi em cima da empresa de segurança. E aí virou aquele jogo de responsabilidade. Mas você tinha que saber que seu João é um servente, que aqui quem responde por isso é fulano. Então as empresas passaram. Nós tivemos esse pedido. Nós temos que qualificar o cliente no cadastro aqui, para ele saber quem é quem, para a gente saber com quem a gente está falando, se tem poder decisório, se não tem, esse tipo de coisa. Quer dizer, veja, é uma informação relevante, né? Agora, nós temos casos de ex-funcionário que saiu e continua sendo notificado no aplicativo sobre os disparos ou sobre o poder de ativar e desativar. Não os nossos, mas do nosso cliente. Sim, já foi relatado. E aí a gente pega e diz, viu, vocês não olharam isso, fulano saiu. Na Íris, por exemplo, qualquer funcionário que seja colaborador, que seja desligado, todo acesso é cortado. Todo o acesso dele é cortado. A TI tem uma preocupação gigantesca. O pessoal da infraestrutura, o Alex lá assim, saiu, mata a biometria, mata tudo, não tem porta que se abra mais para ele, não tem acesso de computador, não tem VPN, não tem mais nada. Ele isola o cara. Porque a gente tem uma preocupação grande com isso, né? Certo? A máquina dele é vasculhada, a gente, infelizmente, tem que dizer, a gente olha o login, o que ele estava guardando aqui, se ele tinha alguma coisa, se ele teve acesso, é tudo retirado para não ter dor de cabeça. Só que a gente vê que nas empresas de segurança não existe a preocupação com este tipo da segurança. Às vezes é porque as pessoas não têm a noção do valor que essas informações têm hoje. E elas realmente são ouro no mercado. Eu acho que as empresas que têm noção disso são aquelas que já receberam uma atuação, uma multa, e aí vê quanto pesa isso no bolso, daí corre atrás. Aproveitando esse gancho, a gente falou hoje, acho que já foi bem entendido. Como é que eu faço para começar? Não tenho nada. Como que eu começo? Qual que é o meu primeiro passo? A piadinha seria contratando um advogado. A gente fez isso porque eu acho que eu complemento... Depois dos créditos aí eles passam lá Vou complementar até o que a Isabelle brincou, mas é verdade. Eu trabalhei numa outra empresa há muito tempo atrás e a gente já lá era uma empresa de medicina. Então envolvia a parte de prontuário. E naquela época já era falado muito sobre a LGPD. E a gente tentou fazer por conta
Gente, é muito difícil. Não é que é difícil. É que a gente não Para conhece quem é assunto. leigo no assunto, vai ser difícil. E agora que a gente está recebendo um apoio aqui para atualização, enfim, para ir em outras coisas, o nosso jurídico mastiga, traduz e já fornece muita coisa pronta que levaria horas, se não meses, para a gente estar fazendo com a insegurança de fazer errado ainda. Mesmo lendo a cartilhazinha que tá no site do governo lá, você olha, lê aquele negócio lá, eu juro que a primeira vez que eu peguei, eu falei, meu pai santo. É interessante porque parece que o governo tá contra a empresa, que quer colocar um monte de multa. Mas, na verdade, em última análise, às vezes a empresa não conhece a si mesma. Então, por exemplo, você não sabe quantos operadores têm acesso àquele tipo de informação. Então, como eu começaria sem contratar um advogado, mas depois contratando e formalizando todos os processos? Primeiro, eu identificaria quais tipos de dados e quais dados eu coleto. Aí, na lei é bem facinho. Você vê ali, o que é um dado normal? Um dado que identifica ou é identificável a pessoa. Então, é nome, CPF, eu faço essa coleta. Onde que essa coleta está guardada? Por quantos operadores da minha empresa isso passa? Primeira parte. A segunda parte, quantos desses dados são sensíveis? Então, eu sei quem são as mulheres que estão identificadas, eu sei as casas, os bairros, as localizações, eu sei a raça, etc. A partir desse momento, são os dados mais sensíveis, eu falo assim, eu vou ter que restringir um pouco mais o acesso dessas pessoas. Porque, por exemplo, se tiver uma criança, já vai se tornar um problemão se cair nas mãos erradas. Não que ela vá cair, aquela história. Ninguém tem intenção de sair vendendo Mas às vezes acontece, os dados da sua carteira porque vai fazer dinheiro com isso, né? Mas o problema é que a gente nunca sabe as intenções. Eu lembro de um caso, quando eu trabalhava ainda na segurança, efetivamente, um técnico nosso, fazendo a visita, achou a filha do proprietário do imóvel muito bonita, né? E o que ele fez? Chegou na empresa, vasculhou, achou lá, essa aqui é o usuário 34, né? Fulana. Pegou o telefone e começou a passar cantada para ela pelo WhatsApp. Sim. A menina não sabia nem quem era o sujeito. Aí, e tinha um dado dela. Exato. Exatamente. Poder invadir a vida. Aí, entendo a ideia da o azar do né? infeliz é que tinha a fotinho dele no WhatsApp, quando ela deu. Ela foi procurar na internet, ver se conseguia achar alguma coisa com aquele nome que tinha achou lá um post do cara no Facebook dizendo que ele trabalhava na empresa que fazia o monitoramento do alarme na casa. A empresa perdeu o contrato, ganhou um processo, porque o pai... Foi assédio, né? Assédio, cara. O que é isso? Olha que confusão, né? Não, e é por isso que a gente teve essa situação, que o teu pessoal teve todo esse trabalho para fazer, mas alertar os pais, como se diz, mas o filho tem que ter a possibilidade de abrir o portão. Tudo bem, mas entenda o seguinte, você está informando para alguém que tem uma criança de 12 anos e esse é o telefone dela. E efetivamente é um risco. Você está dando o telefone do seu filho para a empresa. Alguém, né? Quer dizer, a empresa de segurança... ele é obrigado a se resguardar, mas ela... etc e tal, mas essa falha eventualmente pode acontecer. Então, por isso a gente, como a gente não pega o dado, a gente colocou no sistema essa questão da advertência. Olhe, veja, entenda que você está dando o telefone do seu filho para quem você às vezes não a mãe conhece. vai lá, filho, não fale com nenhum estranho. Aí essa mesma mãe vai lá e fornece o Exatamente, telefone da criança para alguém. exatamente. Né? Então, é essa situação. Às vezes, fazer a própria pessoa ter consciência, como eu disse, o brasileiro deixa tão aberto a sua vida, né? Então, deixar ali, você mesmo diz, a Bia tinha 2.000 fotos, meu Deus, que loucura, entende? Então, nessa situação, você colocou as fotos, entende? Então, talvez uma advertência para a própria família. Olha, gente, cuide, a lei até tem um capítulo específico, né, Isabel, sobre criança, cuidando dessa história do melhor interesse dela. Olha, todo mundo pare um pouquinho e preste atenção que ela não tem como se defender. Ela é desprotegida, então você proteja ela. Eu acho bem bacana também, um complemento que a gente já está fazendo, mas que toda empresa deveria, é essa capacitação dos funcionários. Essa conversa que a gente está tendo hoje aqui, ela já serve de vários avisos. Não adianta eu ter o documento bonitinho, o relatório, tudo certinho, se eu não pratico aquilo. Se a minha empresa não pratica aquilo também, né? Então, eu acho que é um trabalho dos dois lados. Jurídico, lógico, para ficar dentro da lei, mas principalmente ser humano. Para que as pessoas, não só o cliente, mas principalmente os operadores, que são as pessoas que estão com acesso aos dados, tenham ciência de que aquilo ali é algo bem valioso e
restrito ao dono dela. É uma questão moral, né? É quase como se ele fosse o médico, entende? É. Veja, quando nós começamos a conversar na empresa, vocês não sentiram isso? Nossa, mas eu tenho isso e eu tenho que guardar como meu médico. Isso é sigiloso. Eu não posso contar para minha mulher isso. Como o médico não conta para dele. Né? Então, é essa situação. Todos vocês sentiram aquela coisa. Olha quanto é importante isso. Eu tenho um prontuário na minha mão. E todas as conversas que a gente está tendo com vocês durante esse período está sendo, acho que nesse sentido, educativo, para vocês entenderem a importância. E a gente está percebendo que se está vendo. Vocês passaram a refletir melhor sobre as ações que vocês fizeram. Tipo, você colocou, será que nós precisamos de todos esses dados? Será que é importante? Será que o cliente não tem que saber que isso com quem ele fica esses dados? Quantas pessoas operam esses dados? Essa é a preocupação que a gente tem e muitas vezes nota que parece que é só da gente. E de vez em quando até invoca a gente, olha, nós vamos mudar o sistema de autenticação do Legacy agora, para o ano que vem. Hoje ele é login e senha, mas ele vai ter dupla autenticação, 2 fatores e tal. Puxa vida, mas por que vocês estão complicando? Veja, eu estou protegendo a informação, gente. Não é que eu quero ser malvado e deixar a coisa mais difícil para ti. É porque você tem que começar. A gente tem níveis de acesso hoje, do grupo, o que pode ver, o que não pode ver. E quando muitas vezes a gente está dando suporte, a gente entra na base do cliente e diz assim, todo mundo é administrador. Qualquer um pode entrar lá e ver tudo. Assim, gente, por que você não bloqueou isso? Né? E é uma preocupação. E a gente está vendo assim... Nós temos a nossa responsabilidade, pela lei, tanto é que temos a nossa DPO, temos a nossa assessoria. Eu acho que até o podcast que a gente está fazendo porque a gente notou que essa é uma informação que ela precisa ser disseminada para a sociedade como um todo, né? Então, trazer para cá foi um reflexo do trabalho do que a gente recebeu. Da conscientização que foi feita por elas, né? Que quando entraram lá, começaram a mostrar um monte de coisa. E não é porque a gente estava sem assunto. Exato. não é porque a gente estava sem assunto. Né, Elis? Que demorou para trazer. Mas realmente, assim, eu vi uma mudança até na cultura da nossa equipe. Né? No tratamento, no atendimento do suporte, na preocupação dos desenvolvedores, não, isso aqui não pode, isso aqui tem que... Né? Porque a gente... TI é uma coisa complicada, porque assim, além de eu ter que cuidar de invasões, e olha que sistemas em nuvem, nós temos 1000 tentativas de invasão todo dia, e são N bloqueios, o pessoal da infra tem um sistema blindado lá. Mas eu estou dizendo, isso é ouro hoje. A gente pega, assim, eu tenho a preocupação do lado do cliente. E agora, não adianta nada fazer o cara deixar o login dele aberto e fazer uma verdadeira confusão. Porque dali está aberto, você acessou. Né? Então, existem situações que a gente se preocupa. Sim, veja o próprio tribunal, né? O Projude, nós temos um sistema hoje, né? Na área jurídica, né? Acessar os tribunais, né? E antes era assim, né? Você botava ali, então. Regina, a minha login e senha, e tudo bem. O meu login e senha... Pelo amor de Deus, acho que umas 20 pessoas tinham. Entende? Para ver os processos, para isso. Era estagiário, era secretário, porque o cliente ligava. Espera aqui, eu já vou ver o processo seu. Login e senha, e abria, falava com o cliente e tudo bem. Hoje não. Hoje você tem isso, tem a dupla autenticação. Muito advogado diz, essa história de dupla autenticação. Só me atrasa, não sei o quê. Só me atrasa a vida, entendeu? Ou certificado. Poxa, eu não posso pedir para tal pessoa porque eu estou com certificado lá no escritório, não está o certificado, estou com ele na mão aqui. Mas a pessoa deu tem que entender. Segurança. Porque, por incrível que pareça, era só a gente peticionando no próprio tribunal. Olha, desconsidere, doutor, porque não fui eu que fiz. Como não foi você que fez? Se a gente for fazer uma analogia muito boba, é como se a gente estivesse dando a conta bancária nossa para alguém. Tá fazendo, vai lá, deposita aí, tira o dia, né, quanto quiser, faz o saque ali. Exatamente. É muito disso. Gente, eu acho que é isso, então. Né? Nosso tempo já se encerrou. Hoje foi um podcast mais curto. Quer complementar com alguma coisa, Rodrigo? Não, só agradecer. Eu acho que nós tínhamos que... Como é que é a mensagem, a moral da história? Moral da história, a mensagem final aos nossos clientes. Gente, se preocupe um pouquinho com o tratamento de dados. Nós, do nosso lado, estamos fazendo o possível para que tudo isso seja protegido, mas é necessária a colaboração dos clientes, o entendimento dessa LGPD, a contratação de DPO. Veja assim, eu vou fazer até vamos dizer assim,
Vou dar trabalho para você, Isabelle. Tá? Se você tem um DPO, não tem um DPO, precisar, tiver dúvida com isso, por favor, você manda um e-mail, o dpo@sistemairis, né? sai.com.br, manda e-mail, Isabelle pode te dar uma dica, pode dizer, eu tenho o meu aqui, mas eu quer conversar para ver quais são as regras que vocês têm nos de vocês. Ótimo, ela está aqui à disposição. A regra é essa, que os DPOs conversem entre eles. Exatamente. Entendeu? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles combinem justamente, é muito interessante. A conversa é sempre entre eles. E qualifique os operadores, qualifique as pessoas que vão, porque as pessoas têm que entender que é assim, isso não vai dar nada. Tudo bem, mas como a doutora aqui falou, se der, querido, a bomba é grande, pode fechar uma empresa, tá? É pesada a multa quando acontece. Mas é raro. Pode ser raro, mas é raro cair um raio e outro dia morreram 3 no campo de futebol. Nossa, o raio caiu, né? Pois é, o raio caiu. O avião é o veículo mais seguro do mundo, mas cai. Exatamente. Então, a gente tem sempre essa preocupação. Eu não quero perder cliente, não quero que os meus clientes sofram com esse tipo de coisa. E, assim, nós éramos, vou colocar assim, nosso grau de maturidade há 6 meses atrás, sobre LGPD, era 1. Com a entrada da consultoria, quando a gente começou a estudar junto, eu vi dentro da minha equipe toda a maturidade crescer bastante, o pessoal começar a entender, e a preocupação que houve. E aí eu comecei a olhar, será que os nossos clientes... a BESE fez um trabalho muito legal quando saiu a LGPD, a diretoria da BESE, parabéns por isso, porque tentou conscientizar todas as empresas de segurança eletrônica sobre a importância disso e tal, mas eu tenho cliente, eu sei assim, parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Beleza. É mais ou menos assim, eu vou sonegar imposto, tá? Vai que um dia, se der a fiscalização, nós pagamos. É que, veja, nesse caso, você tem só o governo para se ocupar com você, e se você for pequenininho, você é de convir que o governo tem empresas muito maiores para buscar. Exatamente. Isso. Mas é essa situação que eu e a Beli estamos vendo. A população está aprendendo isso também. E está buscando proteção. Lembra que, quando veio o Código de Defesa do Consumidor, ninguém se ocupava de reclamar porque o sapato estava estragado, porque a conta de telefone veio duplicada. Agora, o sapato estragado, a conta de telefone duplicada é uma ação com indenização, dano moral, etc. e tal. Então, na verdade, hoje você vai ter todos os seus clientes como fiscais. E eles vão perceber que, se você não está dando a eles segurança, vai caber algum tipo de indenização. Reparação. Só que, quando essa indenização vai ser pedida, é provável que essa comunicação vá ao governo, porque quando tem alguma coisa dessa, o judiciário normalmente informa o governo. E daí, como informa o governo, como eu disse, daí vamos lá, você não tem o DPO, você não tem os relatórios, você não tem isso e vazou os dados. Pelo amor de Deus, quer dizer, quantas multas que você já além tem da aí ação que eu estou história. recebendo do meu cliente por ter feito um negócio, ainda por cima, agora eu vou ter o governo em cima de mim. Isso, e daí isso publica, né? Porque os meios judiciais hoje são públicos, né? E daí o vizinho do teu cliente, ele vai dizer, eu ganhei R$1.500. Você ganhou R$1.500. Eu também quero. Pega a quadra. Aquela empresa de monitoramento geralmente fecha 3, 4 residências na mesma quadra. Já pensou, cara? Exatamente. Né? Então, eu acho assim... A escadinha. Corra antes que você não tenha mais para onde correr. E assim, eu nunca me preocupei com isso. Acho que a última pergunta que eu vou fazer, para a gente não delongar muito, mas assim, eu nunca me preocupei com isso, tá? Então, meu contratinho é aquele padrão que diz que eu presto serviço de monitoramento, bababá, certo? Não tem nenhuma menção sobre dados e tudo. Como é que eu faço para consertar isso, para pelo menos meu cliente ficar ciente de que eu tenho esse dado? Tem uma maneira fácil de fazer isso? Eu posso mandar um comunicado por e-mail? Eu posso pegar algum jeito que ele me dê um aceito? Ou eu vou ter que imprimir um contrato, mandar para ele assinar e volta lá? Nem todo mundo tem plataforma digital para isso. Como é que eu faço para fazer isso de uma forma simples? Tem uma ideia? Posso ligar para ele e dizer o senhor está ciente disso? Não, ligar não. O consentimento tem que ser expresso. Então, se você mandar, por exemplo... Só que você tem que arcar com as responsabilidades. Mas se você mandar uma informação pelo e-mail e ele falar, ok, recebido, estou de acordo, já é o suficiente. Mas o ideal mesmo seria a coleta de uma assinatura ou por certificado digital, que agora tem do governo usa do uma Brasil, plataforma, ou uma plataforma, bem tranquilo. Que o cara faça, eu promovo uma alteração no meu contrato, de uma forma unilateral, é possível, acredito eu, e aí só informando que nós estamos fazendo isso. Por exemplo, a empresa... normalmente manda boletos de cobrança. Sim. Então, ela poderia botar nesse boleto de cobrança um informativo com QR Code, para ele entrar ali, e daí ele já tem o aditivo pronto, ele vê o que é e ele assina.
Pô, Olha, é uma coisa possível. No pagamento significa... Não seria isso. Não, ele pagando, ele está de Não, acordo. mas é que ali não tem a é um ver com documento aquilo, que é né? fácil dele ter o QR Code para baixar. Hoje as pessoas fazem isso no celular muito Você bate fácil. um link, dá para um form no Do Google. Google, Um form do Google. Talvez. Pode, Também. tá? Porque ele registra o IP que assinou. Tá? Doutoras, considerações finais? Eu acho que é exatamente isso, a questão de acordar para a preocupação. Né? Acordar para a gente não ser o responsável pela lesão de alguém. Né? É essa situação. LGPD não está aqui para dificultar a vida do empresário, das empresas. É só para que se dê um tratamento adequado a esses dados que são tão valiosos para as pessoas. Show de bola, gente. Quero agradecer a presença das duas especialistas, né? A Isabela agora é especialista de carteirinha mesmo, né? Nesse assunto, né? Eu gosto sempre de pensar que a gente trabalha com vidas, né? Quem trabalha com monitoramento trabalha com vidas, segurança de vidas. Principalmente as empresas que estão fazendo rondas, patrulhas, enfim, né? E isso é uma maneira de eu prezar, de alguma forma, a vida. Ah, mas o marmanjão lá é grande. Mas e as crianças? E os idosos, né? Então, acho que é legal a gente começar a debater, conversar, as empresas começarem a debater isso com os próprios funcionários, né? E buscar essa regulamentação que pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas agora que a gente está passando por isso não está sendo bem tranquilo, né? Ele só leva um tempo para levantar informações, etc. Mas nada que não possa ser feito, acho que com tempo, com apoio, né? Então, o pessoal que está assistindo, corre atrás disso, que nem a gente já falou diversas vezes aqui. Não é uma coisa opcional, é obrigatório vocês fazerem isso, né? Vai dar uma segurança tanto para a empresa, quanto para o teu cliente final. Falando o pessoal de monitoramento de segurança, até é mais bonito oferecer um serviço completo, seja fisicamente e virtualmente, né? Então, é para isso que a gente fez, acho que a conversa de hoje. A gente não foi para vender nada, a gente não falou sobre sistema, não falou sobre nada, porque a gente se sentiu na obrigação de repassar esse tipo de informação para vocês ali, tá? Esperamos não demorar tanto para fazer um próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado. Acho que o pessoal que foi bem tranquilo na nossa conversa, deu para entender bastante. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.